Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ciba Mais. O tema de hoje a gente trouxe direto da internet, direto do Twitter, do Instagram. É um tema que surgiu alguns dias atrás em pauta, né? Foi o tema da galera, foi a discussão da semana e a gente trouxe para o Ciba Mais. A gente vai falar hoje sobre teologia liberal. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Ou você é do time que está por dentro dessa discussão? Então acredito que o vídeo também é para você. Então, pega aí seu bloquinho de notas, porque hoje tem umas lições bem importantes para você que é cristão ou também para você que não é, tá? Você já sabe, né? O Ciba Mais está começando. O meu convite para você é esse. Chega mais! Então, pastor, como eu já falei na abertura do vídeo, hoje a gente vai falar sobre teologia liberal. Ok, tem muita gente que conhece o assunto, era um assunto que estava em alta, mas algumas pessoas não conhecem. Então vamos começar do básico. O que é a teologia liberal, né? A sua origem, onde foi que ela surgiu. Também acho importante a gente esclarecer se é algo bom para a igreja ou se não, se a gente deve fugir da teologia liberal. Começa pra gente explicando isso. Bem, a teologia liberal, Lilian, ela começa no século XVII, a partir do movimento do racionalismo, e dura até o século XX, o início do século XX, ali por volta da década de 20, 30, por ali, né? E esse movimento surge a partir do momento em que o homem se torna o protagonista do mundo, da história, da criação, e a partir do racionalismo, do iluminismo, se começa a investigar tudo e a desconfiar de tudo. Então a razão passa a ser o juiz da verdade, o juiz de todas as coisas. E essa desconfiança da humanidade, ela parte também para a teologia, que começa a investigar a história, a tradição, a religião, e com isso eles começam a desconstruir aquilo que a igreja cristã acredita, prega e defende ao longo da história da igreja. Então, a partir da teologia liberal, começa-se a olhar para as escrituras e avaliar aquilo que a Bíblia traz como verdade, se aquilo de fato é verdadeiro a partir de uma investigação da razão. Então, se a razão alcança, aquilo é tido como verdade. Se a razão ela não alcança, aquilo então é considerado como um mito, como uma história, como algo construído pela religião, mas que deve ser desprezada pelo homem moderno. Porque agora o homem moderno ele busca a liberdade de si mesmo e ele não se submete mais a nenhuma autoridade sobre ele. Então ele é a autoridade máxima. Então a teologia liberal ela acaba desconstruindo doutrinas centrais do cristianismo, né? Por exemplo, eles desconstroem a ideia do pecado original. Para a teologia liberal, o homem é essencialmente bom. A teologia liberal ela desconstrói, por exemplo, a ideia da ressurreição, porque é inconcebível para a lógica e para a razão humana alguém ressurgir dos mortos. Então, eles entendem que Cristo não ressuscitou e, portanto, não há ressurreição dos mortos. A teologia liberal trata a Bíblia como um livro como outro qualquer, não um livro inspirado por Deus, a palavra de Deus, mas um livro que precisa ser estudado como qualquer outro livro produzido pela humanidade, mas ele precisa ser estudado não com dogma, não com essa percepção religiosa, mas para extrair dele aquilo que pode ser proveitoso para a vida da humanidade. Então, a teologia liberal, ela na verdade, ela não pode ser nem considerada uma vertente do cristianismo, ela é uma outra coisa, é uma outra religião. E aonde a teologia liberal chegou
ela literalmente destruiu a fé de muitas pessoas, literalmente ela destruiu igrejas, fechou portas. Por quê? Geralmente, teólogos ou pastores, líderes religiosos que abraçam a teologia liberal, ele acaba se tornando um cínico. Por quê? Ele ensina tudo aquilo que ele acredita a partir dessa perspectiva, e ele vai ter muitos problemas com a sua membresia. E quais os problemas que ele vai ter? Ou a membresia se volta contra ele porque ainda acredita na Bíblia como palavra de Deus, ou a membresia será manipulada, né, e será desviada daquilo que a palavra de Deus acredita, ou ele, para manter ali a sua posição, o seu trabalho, ele não vai pregar aquilo que ele acredita. Então ele vai pregar algo que ele mesmo não crê, né? Então ele se torna um cínico. E a teologia liberal, a gente pode dizer que ela é destruidora, né? Talvez hoje ela não tenha tanta força como já teve, mas ela está aí dentro de muito discurso religioso, ela está misturada com muita pregação, e ela vai se desenvolvendo de uma maneira muito sorrateira, e muitas vezes a igreja, um membro, não consegue ter esse discernimento, né? Por isso ela é tão perigosa. Bom, então a gente pode concluir que sim, é algo ruim. E pelo que o senhor falou, né, ela é um pouco sorrateira, né? Aliás, ela é bem sorrateira. Então, se de fato ela é tão sorrateira, como é que a gente faz, como é que um membro comum de uma igreja faz para se proteger da teologia liberal? Eu entendo, Lilian, que um membro, ele precisa, em primeiro lugar, conhecer a palavra de Deus. Ele precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus e buscar conhecer a Deus na palavra. Uma vez buscando conhecer a Bíblia como fonte da revelação divina, ele vai preparar sua mente e seu coração para conseguir discernir aquilo que não é de Deus. Então é importante conhecer muito bem a verdade, para que quando a mentira ela for propagada, o crente consiga dizer, não, isso aqui não é de Deus, porque não está na palavra de Deus. Então é importante ele conhecer a palavra de Deus. A segunda coisa, eu acredito, que seria importante ele conhecer um pouco a história da igreja e perceber o que a igreja tem crido ao longo dos séculos, quais são as doutrinas centrais do cristianismo. E talvez para isso seria importante ele conhecer os credos, as confissões, e uma boa dica é ele conhecer e crer no credo dos apóstolos, o credo apostólico. Eu queria até aproveitar a oportunidade de ler o credo apostólico. Ele diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, e aqui católica não é o catolicismo, mas católica no sentido universal, no sentido geral. Creio então na Igreja Católica, no sentido da Igreja cristã ao longo da história, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O credo apostólico ele tem de uma forma bem sintetizada as doutrinas principais do cristianismo. Então nós confessamos e cremos nessas doutrinas aqui do credo apostólico. Se um membro pertence a um grupo religioso que não acredita nestas doutrinas, certamente aquele grupo religioso não é um grupo que nós poderíamos dizer que tem orientado
à luz da palavra de Deus, que de fato é um grupo religioso que a gente chamaria de cristão, porque cristão confessa essas doutrinas que nós acabamos de ler. Então, se um membro comum ele está numa igreja que o líder religioso não acredita na Bíblia como a palavra de Deus, não acredita na ressurreição de Cristo, não acredita na ressurreição do homem, não acredita no céu, no inferno, na criação de Deus como todo-poderoso que criou todas as coisas, ele certamente ele está num lugar que não está orientando a sua vida a partir da revelação divina, a partir da palavra de Deus. Então, seria muito bom ele conhecer a palavra de Deus, conhecer as confissões, os credos, um pouco da história da igreja, para que ele se sinta seguro para discernir o que é certo e o que é errado, e se ele enxergar algo de errado, que ele não abrace isso, mas que ele permaneça com a palavra do Senhor. Bom, pastor, então é isso. Muito obrigada pela explicação de hoje. Um assunto importante, mais um que veio da internet. Sim. E que é importante para a gente alertar a igreja, não é isso? Verdade. E estarmos cada vez mais atentos ao que a gente está consumindo, digamos assim. Então, muito obrigada. E pessoal, a gente fecha o vídeo por aqui. A gente se vê na próxima semana, claro. Mas antes de você sair do vídeo, deixa eu fazer aquele meu pedido costumeiro. Deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo. Se por algum acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as nossas notificações, tanto dos nossos cultos, que são transmitidos aqui também no canal da Ciba toda quinta e todo domingo às 19 horas, tanto dos nossos vídeos do Ciba Mais. Você não vai perder o nosso conteúdo se você ativar o seu sininho, tá certo? A gente se vê na semana que vem. Eu espero que você tenha uma semana abençoada. Tchau, tchau, até o próximo Ciba Mais. Olá, pessoal, tudo bem? Ok, então pausa. Tanto das transmissões... Vai por aí. Vai, das transmissões é péssimo. Você falou? Gente, a gente fica por aqui. A gente se vê no próximo Ciba Mais. Antes da gente se despedir, eu vou pedir, como sempre, para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Sai um tiro no fundo, eu espero que seja apenas fogos. Ele é essencialmente... Não corta.